Muito boa noite, tudo bem com vocês? A nossa oração-ação, nosso ponto de encontro espiritual. Contam os discípulos que Jesus sempre reunia seus seguidores ao final do dia em torno de uma fogueira. Nós estamos constituindo a nossa fogueira aqui. Às 18 horas, a hora do Ângelus, é a hora da nossa fogueira de, ao final do dia, nos aquecermos, nos reunirmos em nós, entre nós, com Deus. Não é um ótimo convite, uma excelente iniciativa? Sejam todos muito bem-vindos, que a paz do Senhor esteja conosco. Estamos tomando atualmente o Livro dos Espíritos como condutor da nossa oração-ação. Depois de começar pela questão 919, estamos tomando as primeiras questões, o Livro dos Espíritos desde o início. Por que essa maneira? Nem nós sabíamos. Agora estamos pensando a respeito disso. Na questão 919, o Espírito da Verdade nos propõe, nos estabelece, nos revela que o grande caminho da evolução é o autoconhecimento. Na questão 919A, Santo Agostinho dá uma receita do seu autoconhecimento a partir da prática, a partir do dia, a partir da revisão de tudo que fizemos, pensamos, agimos, falamos durante um dia. Uma maneira muito prática de se autoconhecer, diluída em todos os momentos. Se você quer pensar a respeito disso, assista às nossas lives anteriores, nossos episódios de oração-ação baseados no autoconhecimento. E qual a ligação entre o autoconhecimento e o início do Livro dos Espíritos? O início do Livro dos Espíritos trata da questão de Deus. E a hipótese que nós trazemos da revelação espiritual, da própria revelação cristã, é que nós somos deuses. Repetindo os profetas, Jesus nos trouxe: vós sois deuses. Colocando-se inclusive como um intermediário entre Deus e o homem, falando que nós faremos tudo o que Jesus fez e mais. Então, se nós somos deuses e a tarefa, nós em profundidade, no mais profundo de nós mesmos somos deuses, e a tarefa fundamental para a nossa evolução é o autoconhecimento, estudar dentro dos claros limites do nosso entendimento, estudar a divindade, estudar Deus, é nos estudar. Não é um excelente motivo para estudar Deus? Não se trata de uma reflexão teórica, de uma reflexão intelectual, mas do final da etapa, do mais profundo que nós podemos ir no autoconhecimento. Que assim seja com todos nós.
já fizemos no encontro passado as questões de 1 a 3 e agora faremos de 4 a 6, onde nós lemos o seguinte: onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? A resposta é: num princípio utilizado pela ciência, toda causa produz um efeito. Essa resposta nos remete à questão número 1, estudada antes, que diz: o que é Deus? E a resposta foi a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Deus sendo a causa primeira de todas as coisas, a prova da existência de Deus só poderia vir desse princípio utilizado pela ciência de que toda causa produz um efeito. Procura, diz o Espírito da Verdade, procura a causa de tudo, o que não é obra do homem, e a sua razão lhe responderá. Então, tudo que acontece na vida, tudo que existe na vida tem uma cadeia de causalidade. Quando a gente estuda a história, o momento presente, à luz da história, a gente vai ver que tudo que acontece hoje vem sendo construído através do encadeamento fático da vida. Porque o fato de hoje remete ao fato de ontem, remete ao fato de anteontem, e assim por diante. Há um encadeamento causal entre os fenômenos, assim como há um encadeamento causal de nossos próprios corpos. Nosso corpo, o corpo que o nosso espírito recebeu para encarnar, é uma dádiva, é uma consequência cuja causa é os nossos pais. E o corpo dos nossos pais é consequência dos nossos avós. E assim, numa cadeia infinita de causalidade. Tudo tem uma cadeia infinita de causalidade. Tudo que existe, nossos corpos, as coisas, os animais, como a teoria da evolução de Darwin deixou muito claro, o animal de hoje é fruto de um encadeamento de causas, de antepassados, uma construção de muitos e muitos milhares de anos. Ora, se o nosso corpo é consequência desse encadeamento lógico, e o nosso espírito, e a nossa mente, a nossa inteligência, o princípio inteligente, que se expressa através de nós, precisa também ter uma causalidade. E essa causalidade encontra em Deus, na certeza de Deus que todas as criaturas carregam dentro de si, a sua causa primária. Então, o que é Deus? É a inteligência suprema. Nós somos a inteligência relativa e Deus é a inteligência suprema, a inteligência absoluta. Nossos corpos integram uma cadeia de causalidade, nossos espíritos também. E Deus é a causa primeira de todas as coisas. Esse princípio de que todo efeito provém de uma causa e que todo efeito inteligente tem que ter necessariamente uma causa inteligente, remete todos nós à certeza de Deus, não é? O comentário de Kardec, a questão número 4 é a seguinte: para acreditar em Deus, basta ao homem observar as obras da criação. O universo existe, logo
tem uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito é consequência de uma causa. É admitir que o nada possa ter feito alguma coisa. Muito bem, vamos à questão 5. Todos os homens trazem consigo o sentimento intuitivo da existência de Deus. Que conclusão podemos tirar desse sentimento? A resposta é: a conclusão que podemos tirar é a de que Deus existe. Senão, de onde os homens tirariam esse sentimento se ele não tivesse uma base? É ainda uma decorrência do princípio de que não há consequência sem que exista uma causa. Muito interessante. E a questão 6 fala o seguinte: o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não seria fruto da educação e o resultado de ideias adquiridas, ideias provenientes do meio cultural, do meio do exterior? A resposta é: se fosse assim, por que os selvagens também teriam esse sentimento? Por que povos tão diferentes, sem haverem se comunicado, guardam no mais íntimo do seu ser a certeza da existência de Deus? O comentário de Kardec é o seguinte: se o sentimento íntimo da existência de um ser supremo fosse o produto de um ensinamento, não seria universal. Somente existiria naqueles que tivessem recebido o ensinamento, assim como acontece com os conhecimentos científicos. Se alguém quiser argumentar com as diferentes mitologias, ou seja, que os diferentes povos constroem um conhecimento, uma crença, uma ideia própria do que vem a ser Deus, isso não tira a realidade da certeza universal que permeia todos os povos, em todos os quadrantes, da transcendência. Existe algo para além da matéria. Todos os homens sabem disso. E essa transcendência, essa dimensão, essa força, essa energia poderosa que é criadora de tudo que existe, que transcende tudo que existe, recebe sim nomes diferentes, representações diferentes, algumas tendo claro que essas representações diferentes são apenas dimensões de um ser único, como na Santíssima Trindade, na Trindade do hinduísmo, que é apresentada para as pessoas como sendo 3 deuses, mas que na verdade são dimensões diferentes de um mesmo Deus, assim como o Pai, Filho e Espírito Santo. De onde vem então essa certeza íntima, não é? Kardec deixa claro que se fosse algo ensinado pelo meio, não seria universal. Porque não é decorrência de nenhuma dedução. Não precisamos pensar para acreditar em Deus. Os povos não precisaram supor, criar hipóteses. Eles
tiveram como elemento fundador das suas culturas, elemento fundador de nós mesmos, essa certeza de Deus. E é daí, dessa tarefa fundamental do autoconhecimento, que nós precisamos compreender a origem de Deus, a importância de se autoconhecer e de conhecer a Deus. Temos dentro de nós essa certeza. A lógica diz que todo efeito tem uma causa. A lógica diz que um efeito inteligente precisa ter uma causa inteligente. Sim, os átomos são seres, são animados, são seres, eles têm um princípio de movimento, um princípio vital dentro deles. Os vegetais, os animais também. E há uma clara evolução. Os vegetais são uma evolução frente aos minerais, os animais uma evolução frente aos vegetais e os humanos uma evolução frente aos animais. E ainda há o reino angélico, que é evidentemente uma evolução frente aos humanos. A própria lei, a própria tendência de positividade, de evolução, de crescimento de tudo que existe, é ainda uma prova da existência de Deus. Porque a alternativa à existência de Deus é o nada, é o caos. E imaginar um caos, primeiro que produza efeitos inteligentes. Como é que o nada pode produzir algo inteligente? A arqueologia sabe que qualquer produção inteligente não vem dos animais. Por quê? Porque para fazer um vaso, para fazer uma arma, para fazer um utensílio, é preciso que tenha uma causa inteligente. Óbvio. E a causa inteligente que gera o próprio ser humano há de ser mais inteligente do que o ser humano. E num encadeamento, se ela mesma precisar ter a sua própria causa inteligente, chegaríamos, mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra, a uma inteligência suprema, a uma causa primária de todas as coisas. Entender isso é fundamental. Nós sim podemos chegar a Deus pelo encadeamento lógico, pela compreensão, pela observação da vida. Podemos também chegar a Deus pelo sentimento, porque somos todos, em todos os tempos, em todas as culturas, desafiados pelo sentimento da solidão, pelo vazio existencial, que é tão grande, que é tão forte, que é tão determinante na nossa vida, que alguma coisa para preencher esse vazio precisaria ser infinita, precisaria ser eterna. O que sustenta a alma humana, essa certeza do infinito, essa certeza da eternidade, essa certeza de uma força, de um amor tão grande, tão pleno, que a tudo remete em evolução, a tudo remete em compreensão, em acolhimento, em carinho, em amor. Precisamos de mais para sermos resilientes, para sermos resistentes,
para realizarmos nossa travessia e a nossa evolução, entender essa certeza de Deus que está no fundo de nós, que vem sim da razão, de uma lógica, mas vem também da nossa subjetividade, da nossa emoção, do amor que nós possuímos e o amor que nós nos remetemos, o amor que nós necessitamos, o amor que nós buscamos. A ciência já percebeu uma fototropia, que os animais todos buscam a luz. Toda a criação também busca o amor, o colo. O seu animalzinho, o seu pet, o seu cachorro, o seu gato, busca o amor. Nossos filhotes, nossos bebês, o que mais querem, o que mais precisam é o amor. No fundo de todos os movimentos, mesmo do criminoso, há uma necessidade de compreensão, de chamar a atenção, de existir. No fundo de você, minha amiga, meu amigo, nós temos uma sede enorme de amor. E essa certeza de Deus, que Deus é essa fonte primária, que Deus é essa essência, que não só está exteriormente no encadeamento de tudo, mas que está na origem de nós mesmos, no preenchimento de nós mesmos, no destino de nós mesmos, porque Deus é início, é meio e é fim. Em Deus nos movemos, em Deus existimos e para Deus estamos indo. Que essa certeza de Deus, fortalecer em nós essa certeza de Deus, essa certeza íntima de Deus, nos trará resistência, nos trará tolerância, nos trará compreensão, nos remeterá à profundidade de nós mesmos e à profundidade dos outros. Porque a vida na superficialidade parece uma guerra. Qual raça deve prevalecer? Qual classe social? Qual nacionalidade? Essa é a história humana. Guerras sobre guerras, explorações, disputas. Mas evolução é paz. Evolução é profundidade, evolução é amor. Evolução é compreendermos-nos, não pela aparência, mas pela essência, como filhos de uma mesma fonte, formadores, integrantes de uma mesma família. Essa é a base da conquista da paz. Porque um braço parará de agredir o outro quando ele perceber que cada vez que ele agride o outro, dói nele mesmo. Nós venceremos a toda violência e conquistaremos a paz quando percebermos que nós estamos para além da pele, do sexo, da nacionalidade, da classe, da religião, que há um eu para além de tudo isso, que esse eu essencial, esse self que está para além do ego, esse eu maior que está para além do eu menor, esse homem novo que está para além do homem velho, essa essência que está por trás da aparência, como nos comunicam psicanálise, filosofia, religião, ciência. Essa é a força. É daí que vem a resistência. É daí que vem a fraternidade.
Porque com essa consciência de Deus, saberemos que somos irmãos de tudo. Por isso Jesus nos ensinou a falar Pai Nosso. Pai Nosso é a certeza da fraternidade universal. É a base da paz. É o sinal da essência, da força, da ultrapassagem de todos os problemas. Porque com a compreensão do Pai Nosso, tudo que pensávamos ser problema passa a ser solução. A doença que pensávamos ser uma ameaça, algo terrível, é uma forma de cura. O inimigo é um caminho para o amor, para a reconciliação, para a reparação. Por isso é que ficamos tão fortes com a força maior. Deixo vocês hoje com essa certeza, a certeza do Pai Nosso. Reflitamos sobre o Pai Nosso. Reflitamos sobre Deus. Reflitamos sobre nós mesmos e sobre os outros. Porque isso nos dará uma perspectiva, uma força, uma resistência, como ninguém terá se não tiver essa certeza. Deus é a nossa força. Deus é a nossa nutrição. Deus é o nosso bem infinito. Paz e Deus para você. Saudar então nossos amigos, Sayonara Angélica, Maria Manuela, Andréa Salvatore, Gugu Souza. Muito bom ter você aqui, Gugu. Regina Frutuoso, André Santos, Sayonara Angélica, Rita de Cássia Monteiro, Ju Passos. É muito bom ter todas vocês aqui, juntos, nesse caminho tão importante. É o meio de nos fortalecermos para os próximos desafios, para esse momento definidor de muitos e muitos séculos da nossa vida no futuro. Fortaleçamo-nos em Deus, fortaleçamo-nos com Deus, fortaleçamo-nos para Deus, porque é do amor que virá toda a nossa força, toda a nossa paz, toda a nossa fraternidade. Pai Nosso, sendo Deus o Pai Nosso, tudo que existe é nosso irmão. Um grande abraço, um prazer estarmos juntos. Até amanhã.